quero tratar de um tema com vocês aqui hoje, que por mais maduro que você seja na fé, todo mundo já se fez essa pergunta em algum momento da vida, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Abra sua Bíblia em João capítulo 9. Nós vamos ler 3 versículos. João capítulo 9, versículos 1 a 3. Ficou ótimo agora o áudio da transmissão. Obrigado, Igor. João capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 1 a 3. Evangelho de João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem achou, diga amém. Por que coisas boas acontecem Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Vamos ler João capítulo 9, de 1 a 3. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Bom, existe uma pergunta que atravessa todas as culturas. Existe uma pergunta que atravessa gerações, filosofias, religiões, de um modo geral. É a pergunta que surge no momento da adversidade. É a pergunta que surge num velório. É a pergunta que surge na falência de alguém querido. É a pergunta que surge na traição. É a pergunta que surge diante de um diagnóstico de impossibilidade. A pergunta que surge é por quê? Por que uma criança adoece? Você vai na ala das crianças ali no INCA, você vê crianças inocentes com doenças terminais. Uma vez eu fui levar um amigo para fazer quimioterapia, eu vi uma criança sem nariz. E essas perguntas nascem dentro do nosso coração. Por que uma criança adoece? Por que um justo sofre? Obrigado, meu irmão. Por que orações aparentemente não são respondidas diante de cenários catastróficos em pessoas que, na nossa concepção, não merecem? E talvez a pergunta mais antiga da humanidade seja: poxa, será que Deus existe mesmo? E se Deus existe, por que dói tanto viver? Por que em alguns momentos a vida parece que nos aperta de uma maneira que parece que a gente não vai suportar mais? Bom, essas perguntas nascem dentro do nosso coração porque é normal a gente conseguir acreditar em Deus quando está tudo bem na nossa vida. É normal crermos no Senhor quando nós estamos ganhando. Mas a verdadeira fé, ela é testada quando a gente começa a perder. Então, a grande questão não é louvar a Deus quando a vida faz sentido. A grande questão do discípulo de Jesus é louvar a Deus quando nada mais faz sentido. Talvez a grande dificuldade espiritual nossa seja continuar adorando ao Senhor quando a vida não faz mais sentido. E eu quero tratar aqui, quero ajudar você a desconstruir um grande mito, talvez um dos grandes mitos da humanidade, de que cremos que quem é bom merece sofrer menos. Ontem eu tive no sepultamento de um grande amigo, de um grande pastor. Se Deus me pedisse uma lista de pessoas para ir antes dele, eu tinha uma lista enorme para dar para o Senhor. Uma lista grande. Nós não suportamos quando a vida se torna ilógica. E nós preferimos até uma explicação ruim do que uma pergunta sem resposta. Um homem está ali cego de nascença. Os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Poderiam receber uma resposta ruim.
talvez isso justificasse a cegueira. Jesus poderia dizer: olha, os pais desse cego aí, rapaz, vocês não sabem o que eles aprontaram. E aí nós diríamos: ah, ok, então foi um castigo para os pais. Ou esse cego aí, você não sabe o que esse homem iria se tornar se ele não fosse cego. Ele ia matar muita gente com arma. Então é melhor ele ficar cego porque ele não enxerga. A mente humana não suporta o mistério. E então nós preferimos uma explicação ruim do que uma pergunta sem resposta. Os discípulos acreditavam numa fórmula que a maioria de nós acredita: pecado é igual a sofrimento, obediência é igual a prosperidade, pecado é igual a dor, obediência ao Senhor é igual a vitória, a êxito. Mas Jesus, ele quebra essa lógica. Para o nosso lamento, ele quebra essa lógica. Eu digo para o nosso lamento, porque se isso fosse verdade, eu não estaria sepultando meu amigo ontem. Então, nem todo sofrimento é punição. E nem toda prosperidade é aprovação divina. Quantas vezes, quero perguntar para você, quantas vezes você já concluiu que alguém estava sofrendo porque Deus estava castigando? Quantas vezes você, no momento de sofrimento, começou a passar um filme dos teus pecados e aí você começou a atribuir os sofrimentos aos pecados que você cometeu? Obviamente que muita coisa que a gente passa é fruto da nossa semeadura. Entretanto, existem momentos que nós passamos na vida que a gente não consegue achar uma semeadura tão ruim assim para viver o que nós estamos vivendo. Quantas vezes você interpretou uma doença no corpo de alguém ou no teu próprio corpo como sinal de falta de fé? Quantas vezes você achou que prosperidade, que êxito, que uma família bonita era prova de santidade? Minha família está linda e bela porque eu sou um grande servo de Deus, eu sou um homem santo. Então a Bíblia, ela já começa a desconstruir o próprio tema dessa mensagem. A Bíblia começa a desconstruir a ideia de que existem pessoas boas. Aqui surge um problema, porque o tema dessa mensagem, ele já começa com uma provocação errada. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Paulo diz em Romanos 3 que não há um justo sequer. Então a Bíblia, ela não divide os homens entre homens bons e homens maus. O que a Bíblia, se a Bíblia nos dividisse em dois grupos, ela nos dividiria entre pecadores perdidos e pecadores alcançados pela graça. Então aí a gente já começa a entender que naturalmente nós não somos bons. Então o Evangelho não diz existem pessoas boas sofrendo. O Evangelho diz existe um Deus bom sofrendo por pessoas ruins. Por quê? Porque quando a gente para pensar, a maior injustiça da história, quando a gente pensa numa injustiça bíblica, de quem você lembra aí? Jesus, você lembra de Jó, né? Jó. A maior injustiça da história não foi Jó perder tudo. Não foi José ser vendido pelos seus irmãos. A maior injustiça da história não foi Paulo ser preso. A maior injustiça da história foi a cruz. Porque tinha alguém que era totalmente inocente. E essa pessoa sofreu. O único e verdadeiro bom da humanidade foi crucificado. Bom, José, né? A gente lembra de José também. José tinha sonhos dados por Deus. E aqui tem uma coisa que ninguém conta.
ter um sonho de Deus, preste bem atenção nisso. Ter visão de Deus, ter um sonho de Deus gerado no teu coração, não significa que você não pode, em alguns momentos, viver um pesadelo também. José, ele recebe uma promessa, e logo depois, o que acontece? Ele é traído pelos seus irmãos. O que acontece? Ele é vendido como escravo. Ele é arrancado da família. Ele é acusado injustamente. Ele é esquecido na prisão. Então, olha como é que a vida ela é irônica. Ele era fiel e mesmo assim sofreu. Ele era íntegro e mesmo assim sofreu. Ele era obediente e mesmo assim sofreu. Então, existe uma mentira difundida por essas franquias religiosas por aí, que diz para você que se você fizer tudo certo, nada vai dar errado. Eu queria que isso fosse verdade, honestamente eu gostaria de que isso fosse verdade. Mas a Bíblia inteira desmente isso. Então, o sofrimento, ele destrói uma das maiores idolatrias do homem. Qual é a nossa grande idolatria? O controle. Nós queremos e nós trabalhamos e nós buscamos uma vida previsível. Nós queremos acreditar que se eu obedecer a Deus, Deus me deve proteção e suprimento. Se eu frequentar a igreja, Deus me deve proteção e suprimento. Se eu orar, Deus me deve resultados. Se eu for correto, Deus me deve conforto. Mas Deus não faz contratos, onde se você fizer a sua parte, Ele vai fazer exatamente o que você quer. Deus, Ele forma filhos. E filhos não são formados apenas com recompensas. Filhos são formados com nãos de Deus. Filhos são formados quando o pai permite que, quando não sabe andar e está tentando levantar, então cai um pouquinho e bate com a cabeça aí para ver se você aprende. Filhos são formados também por desertos. Então, tem uma coisa interessante, José nunca recebeu nenhuma explicação do porquê ele passou pelo que passou. Nós que lemos a história de José, nós sabemos do final, mas ele não sabia e ainda assim continuou fiel. Nós sabemos que Deus estava preparando uma nação. José só sabia que estava numa prisão, não sabia que tinha uma nação aguardando. Nós sabemos que Deus estava preservando Israel. José só sabia que ele tinha sido esquecido. Então, e se Deus estiver fazendo na tua vida alguma coisa que você não consegue enxergar? E se, apesar de você estar passando pelo que está passando, Deus estiver realizando alguma coisa que você não consegue ver? Então, a ausência de explicação da parte de Deus pelo que você está passando não significa ausência de Deus. Talvez você esteja com uma ausência de resposta lógica, mas eu quero te dizer que, ainda que Deus não esteja te respondendo sobre o que você está passando, Ele continua do teu lado. Ele continua com você. E aí José finalmente declara: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então é interessante que José não está dizendo que o mal deixou de ser mal. A traição continua sendo traição, a injustiça continua sendo injustiça, a prisão continua sendo prisão, mas Deus era maior do que tudo isso. Então, o sofrimento não necessariamente é o teu destino.
mas o sofrimento faz parte do teu caminho. Então, muitas vezes Deus não impede a dor, porque Ele está construindo alguma coisa através da dor. A fé não é acreditar que nada dará errado. A fé é acreditar que Deus continua escrevendo a história, mesmo quando tudo parece dar errado. Isso é fé. Então, Deus nem sempre explica a dor, mas frequentemente o Senhor redime a dor ao longo da caminhada. Frequentemente o Senhor encerra a dor no fim da caminhada. Bom, eu posso citar 3 pessoas que passaram por um problema comum e tiveram formas de agir do Senhor completamente distintas. Eu posso citar a Natiele, que passou por um câncer. Eu posso citar meu amigo Rodrigo, que passou por um câncer. E eu posso citar o meu amigo Darley, que passou por um câncer. Os 3 passaram pelo câncer. Os 3 de forma completamente distintas. Significa que Deus não age de acordo com a nossa lógica, Deus não age com fórmulas. Ele age com a sua soberania. Natiele está aqui curada, para a glória do Senhor. Meu amigo Rodrigo Varanda descobriu um câncer uma semana antes de casar. Conviveu 10 anos com câncer. Foi mandado para casa para morrer em casa. Não tinha mais medicamento para ele. Fez toda a grade de protocolo de tratamento do INCA. Surge uma medicação que daria uma sobrevida para ele de no máximo 2 anos e não era para curar ele. Medicação essa de quase R$1 milhão. Começamos uma vaquinha online, compramos a primeira dose da medicação, cada ciclo custava R$46 mil. Parênteses. Desses R$46 mil, 18 mil imposto. Uma vergonha esse país. Não tem na rede pública, temos que juntar dinheiro de pobre para comprar dinheiro de enfermo, e desses 46, 18 mil é imposto. Quando eu pego a nota fiscal, me dá nojo desses políticos, me dá nojo da estrutura desse país. Bom, o resto da medicação conseguimos na justiça. A medicação que era para dar uma sobrevida de 2 anos para o Rodrigo, parece que Deus agiu de uma maneira um pouco diferente. E apesar de estar com metástase sobre o seu corpo, lembro de uma fala do médico muito forte: você não pode nem tomar banho sozinho. Porque se você der uma topada no banheiro, o seu dedo ele não vai quebrar, o seu dedo vai esfarelar e não tem como engessar. Essa era a situação do Rodrigo. Bom, isso já se passaram 9 anos, Rodrigo está curado. Rodrigo é um case lá no INCA. E tem um agir diferente também na vida do meu amigo pastor Darley. Homem íntegro, homem justo, 49 anos, netinho nasceu 20 dias e meu amigo faleceu. E aí eu pergunto para vocês, um homem de Deus, cheio de Espírito Santo, que empenhava a sua vida em tudo que fazia. E aí eu chego a uma conclusão que Deus resolveu curar o meu amigo de uma outra maneira. Então, meu amigo não pereceu a doença. O meu amigo foi curado de uma outra maneira. Nesse momento, ele não está mais doente, ele está curado. Só que eu citei para você 3 formas distintas de Deus agir diante de câncer. Então, Deus nem sempre vai explicar a dor, mas Deus certamente irá nos redimir da dor. Uns ele irá redimir aqui em vida, outros ele irá redimir na eternidade. Mas fato é, não sucumbiremos à morte. Morte para nós é vida. Então,
Isso também conecta perfeitamente com Cristo, que também passou por rejeição, por injustiça, por sofrimento. Foi para a cruz, mas desfrutou também da ressurreição. Então, maturidade espiritual não é encontrar respostas. Maturidade espiritual é aprender a viver diante do silêncio de Deus. Maturidade espiritual não é continuar com Deus quando está tudo bem. Maturidade espiritual é dizer, Senhor, a minha vida fugiu ao meu controle, mas eu ainda sei que a tua vida, a tua presença, os teus planos são o melhor caminho. Isso é maturidade espiritual. O sofrimento, ele revela os nossos ídolos. E aqui está um ponto importante. Não é o sofrimento que destrói a nossa fé. Na verdade, o sofrimento revela a qualidade da fé que habita dentro de nós. É isso que o sofrimento faz. O Tim Keller tem uma frase muito interessante que ele diz que o sofrimento não cria ídolos. O sofrimento revela os ídolos. Então, quando perdemos algo e a nossa identidade desmorona, descobrimos que aquilo era nosso Deus. Então, quando o trabalho acaba e a vida perde o sentido, o trabalho era Deus. Quando o relacionamento termina e a existência perde o valor, o relacionamento era Deus. Quando o dinheiro acaba e a esperança desaparece, o dinheiro era Deus. Quando o pastor te decepciona e você fica com raiva de Deus, o seu Deus era o pastor, era o líder religioso. Então, a crise tem a capacidade de revelar conteúdos escondidos aqui dentro da nossa alma, conteúdos que a gente, por vezes, até desconhece. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quem você é quando a vida te aperta? Quem você se torna diante da escassez? Qual a sua produção? Como é que você se porta com as pessoas? O quanto você muda quando a vida foge do teu controle? Porque o sofrimento, ele desmonta todas as nossas máscaras. O sofrimento revela quem nós somos sem os aplausos. O sofrimento, ele revela quem nós somos quando não tem ninguém do nosso lado dando tapinha nas nossas costas. O sofrimento revela quem nós somos sem os títulos, quando você perde seu emprego. O sofrimento revela quem você é sem os resultados, quando você não tem mais dinheiro, vai todo mundo embora. O sofrimento revela quem nós somos sem a imagem que nós construímos. Aí que a gente começa a comparar se essa imagem tem a ver com o que acontece aqui dentro de nós. Então, o Evangelho não explica todo o sofrimento, mas o Evangelho oferece algo melhor do que a explicação do sofrimento. Deus não explicou tudo para Jó, mas Deus se fez presente na vida de Jó. E quando Deus aparece, quando Deus se faz presente, algumas perguntas começam a perder importância. Então, mais importante do que o Senhor te explicar alguma coisa, é você olhar e perceber que a presença de Deus está ali com você. Mais importante do que você encontrar resposta em relação ao que você está passando, é você perceber que ainda assim o consolo do Senhor habita dentro de você. Mais importante do que explicações é o não abandono do Senhor. Então, crente maduro, cristão maduro, discípulo de Jesus, filho de Deus, não está preocupado com lógica. Porque lógica não existe. O Senhor, ele faz de uma maneira na vida da pastora Denise, ele faz de outra maneira na vida da Kathleen, às vezes diante do mesmo cenário. Eu exemplifiquei para vocês aqui agora há pouco. Então,
quando Deus aparece, algumas perguntas perdem importância. Quando Deus aparecer, desfrute da presença dele. Quando Deus aparecer, se ajoelhe diante do Senhor. Não queira saber o porquê, não interessa, ele está com você. E o problema terá um fim, de um jeito ou de outro, ou aqui ou na eternidade. Não padeceremos por conta do pecado. Ainda que encontremos a cruz, a ressurreição é certa. Jesus não veio explicar a dor. Jesus ele veio carregar a dor. Isaías 53 tem uma expressão muito interessante, homem de dores. Não é um Deus distante que nós estamos conversando aqui, não é sobre um Deus que fica observando de longe, a gente se lascar, mas é um Deus que chora diante da morte de Lázaro, mesmo tendo poder para ressuscitar ele. Que coisa interessante, que sensibilidade do Senhor, porque chora diante da morte de um homem que ele ressuscitaria pouco tempo depois. Por que chora? Porque é um Deus presente. Apesar de ter sido um Deus abandonado na cruz. É um Deus presente. Apesar de ter sido um Deus que foi perfurado. É um Deus presente. Porque é um Deus que sangra também. Então, é interessante que o cristianismo é a única teologia do mundo onde o Deus conhece a dor por experiência própria. Você sabia disso? Nenhum demônio, nenhuma entidade, nenhum Deus que criaram aí conheceu dor por experiência própria. O cristianismo é a única visão do mundo, a única teologia do mundo onde Deus conheceu a dor por experiência própria. A verdade é que nos falta profundidade. Nós ficamos repetindo alguns versículos como jargões, como mantras. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas Paulo não diz que todas as coisas são boas. Câncer não é bom, luto não é bom, abuso não é bom, traição não é boa, mas Deus é tão soberano que consegue produzir redenção daquilo que é mal. José diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então, cristãos, esse negócio de a campanha da vitória, 7 semanas, pode ser que você seja curado, pode ser que você não seja. Só que da forma como se coloca faz o sacrifício, normalmente o sacrifício é financeiro. Eu já ouvi dos irmãos da Universal, né? Quando você oferta, Deus fica obrigado a te abençoar. Já ouvi isso? Então, o maior milagre não é escapar da dor, apesar de Deus nos livrar dela em alguns momentos, apesar dele nos permitir passar por ela em alguns momentos. O maior milagre não é escapar da dor, o maior milagre é não se tornar amargo diante da dor. Esse é um milagre. O maior milagre não é escapar do câncer, o maior milagre é continuar com o Senhor, apesar do câncer. O maior milagre não é ter dinheiro. O maior milagre é continuar com o Senhor quando você quebra financeiramente. Então, existem pessoas que sofreram pouco e se tornam cruéis, amargas, ruins. E existem pessoas que sofreram muito e se tornam parecidas com Jesus. Então, o sofrimento não define você. O que vai definir você é a sua resposta ao sofrimento.
A esperança cristã não é fugir da terra. A esperança cristã é a restauração de todas as coisas. O nome do autor alemão aqui não dá para repetir. Apocalipse 21 diz: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, a Bíblia termina respondendo ao sofrimento, não com uma explicação, mas a Bíblia termina respondendo ao sofrimento com uma promessa. Qual é a certeza que você tem? Você tem certeza que você vai ser livrado dessa dor? Não. Você tem certeza que você vai ser curado? Não. Você tem certeza que Deus vai fazer o que você quer? Não. Você tem certeza de alguma coisa na sua vida? Não. Qual é a certeza que nós temos? Que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Pode ser que Ele enxugue em vida, como já enxugou várias vezes e como enxugará muitas vezes. Mas pode ser também que, diante de alguns sofrimentos, dentro da perspectiva humana, a gente sucumba assim, para que Ele seque, enxugue as nossas lágrimas agora com Ele. Pode ser que Ele faça dessa maneira. Então, e se a pergunta não for, por que eu estou passando por isso? E se a pergunta, na verdade, for, quem eu estou me tornando a partir do que eu estou passando? E se a pergunta não for, Deus, qual é o dia do meu milagre? E se a pergunta for, Senhor, apesar do que eu estou passando, eu quero passar por isso parecido contigo. E se Deus estiver mais interessado em formar Cristo em você do que em preservar o seu conforto? E se a dor que nós estamos passando não for prova da ausência de Deus? Mas e se a dor for o lugar, o ponto de encontro, o endereço que o Senhor marcou para que a gente possa finalmente encontrá-lo? Eu não sei se eu teria seguido o caminho que eu segui se eu não tivesse passado pelas tragédias que eu passei na minha vida. Não sei. Honestamente, eu tenho muitas dúvidas. Teve um momento da minha vida que ou era Deus ou era Deus. Eu não tinha opção. E nesse endereço chamado dor, eu me encontro com Cristo e nunca mais consigo largar Ele. E busco diariamente ser parecido com Ele. Estou longe ainda, mas estou me esforçando para isso. E se a dor não for a ausência de Deus, e se a dor for o endereço que o Senhor marcou para você tomar jeito na tua vida, parar de dúvidas, elucubrações infinitas, parar de questionamentos. Quem somos nós para questionar o Senhor? Quem somos nós? Então, a fé verdadeira, ela não nasce quando tudo dá certo. Ela aparece quando nada mais faz sentido. Eu estou caminhando já para o final. Queria até pedir para os meus irmãos músicos que pudessem se achegando, porque daqui a pouco nós teremos a ceia, enquanto vocês se preparam aí para a gente louvar. Então, a fé verdadeira não nasce quando tudo dá certo. Sei que quando as pessoas se movimentam, nossa atenção vai embora, mas fica aqui comigo. A fé verdadeira aparece quando nada mais faz sentido. Nem todo sofrimento é castigo. Tem sofrimento que é revelação mesmo. Revelação de quem nós somos, revelação sobre as relações que nós estamos vivendo. A dor não muda Deus. A dor revela quem é o nosso Deus. Você se lembra? Se você se chateia com Deus porque acabou o dinheiro, seu dinheiro era o Deus. Se você fica chateado com Deus porque perdeu o emprego, seu Deus era o emprego. A cruz é a prova de que Deus não é indiferente à dor humana, não se ache esquecido por Ele. Ele passou pela cruz também. O problema não é sofrer, o problema é sofrer sem sentido.
sem discernir o quão melhor nós podemos sair de algumas situações. Cristo não veio eliminar toda a dor, Cristo veio redimir toda a dor, é muito diferente. Algumas remissões acontecem nessa terra, outras remissões acontecerão na eternidade. A fé não responde todas as perguntas, ela sustenta você enquanto as perguntas permanecem abertas e sem resposta. O justo não é aquele que nunca sofre. O justo é aquele que continua confiando quando sofre. A maior evidência da presença de Deus não é a ausência de problemas. E o Calvário destrói a ideia de que Deus ama apenas quem prospera. O Evangelho, ele não promete uma vida sem cruz, mas ele promete que a cruz não seja a última palavra. Após a cruz, que é infinitamente dolorosa, nós nos encontramos com a ressurreição. Então a pergunta que trouxe-nos a essa mensagem é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas a pergunta que o Evangelho devolve para cada um de nós, e o título dessa mensagem é totalmente errado, e eu só coloquei para chamar atenção mesmo. O certo não é porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas a pergunta correta é: o que você vai fazer quando a dor profunda chegar? Porque cedo ou tarde elas acontecerão. Mas existe uma diferença muito grande entre sofrer sozinho e sofrer com Cristo. Então, se é para sofrer, soframos, mas soframos na presença dele. Tem gente que sofre e aí quando o sofrimento chega, se isola, vai embora. Não, você está completamente equivocado. Quando você sofre, aí que você tem que estar junto mesmo. Aí que você tem que buscar ajuda, aí que você deve buscar a presença de Deus e o cuidado do Senhor. A esperança cristã, a esperança de Cristo, não é que nada ruim irá te acontecer, mas a esperança cristã é que nenhuma dor terá a palavra final. E por que nenhuma dor terá a palavra final? Porque o túmulo está vazio. Quero pedir para o meu irmão Eduardo distribuir os elementos da ceia. Por que a dor não vai ter a palavra final? Porque a morte não segurou Jesus. Então, se o túmulo está vazio, a dor ela pode ser até real, mas a dor não é definitiva.